Olá, audiência querida, mais uma vez para acompanhar um episódio do podcast da FAPSI, o podcast que fala de psicologia de um jeito que você nunca ouviu. Hein, Henrique? Tudo bem aí? Olá para todo mundo. Bom estar aqui de novo, que a gente vai ter hoje um assunto super legal, muito atual. Vamos falar sobre educação, sobre pais, sobre filhos, e acho que vai ser muito, muito gostoso de conversar com a nossa convidada, que é da minha abordagem. Eu sou analista de comportamento, ela também é. Olha e acho só! que hoje a gente vai guardar o Freud e tirar o Skinner da caixa. Tudo bem, porque quem nos dera ter um analista do comportamento quando os filhos vêm, não é, doutora Mayra? Bem-vinda ao FAPSIcast, o podcast da FAPSI. Eu criei filho há quase 20 anos. O Tussi está criando filho agora, nesse momento. E, bom, você já vem com a análise do comportamento pronta. E a Mayra também. Mas eu tive que aprender na marra. E com certeza, Mayra, errei tanto. Será que tem como não errar ao criar os filhos? Quem não erra, né? Quem não erra. É uma experiência, né? Não é uma regra pronta, né? Então não tem receita de bolo mesmo? Não tem receita de bolo, mas tem algumas coisas que a gente pode prestar mais atenção. Então né? vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que a gente pode se atentar na hora de criar os filhos? O que a gente tem que prestar atenção? Eu acho que assim, temos muitas coisas que a gente pode prestar atenção, mas alguns pontos acho que são principais. Acho que o primeiro ponto, né, é a atenção ao tempo que se tem com os filhos, né, e as escolhas que você faz para os filhos e para você perto dos filhos, né? Mas vou aproveitar, chega um pouquinho mais perto aqui para o pessoal ouvir bem alto, para não perder nada que você está falando. Claro, Legal. claro. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu falei do tempo para os filhos e a escolha que você faz para os filhos, com os filhos, né? E para você. Porque o que você escolhe para você interfere na vida dos seus filhos. E eu acho que, às vezes, hoje, principalmente nesse mundo dinâmico demais, né, os pais, as pessoas fazem tudo muito rápido e não pensam, de fato, nos efeitos que aquilo vai ter. Né? Se eu escolho que eu vou numa festa agora, porque eu quero ir na festa, tudo bem. Mas você tem que considerar que isso vai ter um efeito. Né? Nesse momento, como que você vai conduzir a tua escolha para o teu filho? Você vai contar que você vai na festa? Você vai levá-lo na festa? Né? Você vai deixá-lo com quem? Então, não é ser preciosista na educação, mas é considerar que tem efeitos, o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente fala. Para os filhos, perto dos filhos. Excelente, porque a gente muitas vezes tem a impressão de que alguns comportamentos dos filhos vêm do nada. Do nada ele começou a fazer isso, do nada ele começou a se comportar dessa forma. Então, pode ser uma resposta para a maneira que a gente está conduzindo a educação. Suelen, super, super, eu acho que não existe do nada, né? Em comportamento humano não existe do nada, porque ele é uma construção de várias formas. Ele é uma construção através dos modelos, dos exemplos, através das orientações, das falas, através das consequências que os pais dão ou que as pessoas dão para o outro. Né? Então, como a gente fala em análise do comportamento, o comportamento é multideterminado. Ele é determinado por muitas variáveis, por muitos fatores. Então, nada é do nada. Tudo é construído, né? Desde quando o bebê chora, a mãe dá o peito, a mãe dá a chupeta, a mãe pega no colo, a mãe deixa no berço. Aí já começou, né? Aliás, começou até antes, né? Sem o Freud aqui, mas começou do jeito que a mãe conversa com o filho na barriga, do jeito que a mãe pensa já a educação, desde quando ela está grávida, depois quando ele é bebê, depois quando a criança anda, fala. Então, a educação ela acontece todo dia, toda hora, todo minuto. Né? E a gente já entrou num aspecto super importante da responsabilidade dos pais, quando você falou dessas escolhas, né? Sim. E aí também, complementar a isso, a ideia da qualidade desse tempo do pai com o filho. Porque a gente vê muito hoje filho e pai do lado, aí, cada um no seu celular, e às vezes até trocando uma mensagem, mas não interagindo de fato. Nossa. Como que você vê essa questão do tempo que os pais investem com os filhos? Como tem que ser esse tempo? Muito bom, Henrique, muito bom. Eu acho que, assim, também não temos regras sobre, né, quanto tempo, mas tem que se ter tempo. Algum tempo tem que se ter, né? E que esse
tempo, né, seja vivido de verdade, né? Eu, por exemplo, como uma mãe, né, que estou vivendo a educação agora, eu tenho uma criança, né, que vai fazer 5 anos. Então, e eu trabalho bastante. Mas, o que eu tento fazer, e assim, estou falando isso no sentido de dica também. O tempo que eu estou, né, eu estou de verdade, eu estou prestando atenção no que minha filha pergunta, eu estou respondendo ao que ela quer, explicando com calma, porque eu acho que hoje tem esse ponto. Ou o pai não presta atenção porque ele está no celular, afobado, ou prestando atenção em outra coisa. Então, ele não presta atenção, que é simples. É prestar atenção, é olhar, né? É dar um sorriso, é ouvir o que o teu filho falou. Então, eu acho que o prestar atenção, eu acho que o explicar bem, né? Eu acho que o problema, assim, também é essa afobação, essa pressa, né? Os pais não explicam. Eles só falam, é assim e pronto. Ou eu decidi assim, né? Ou eu mando, você obedece, né? Ou o pai já resolve e também nem explica nada. Então, essa falta de explicação, eu acho que gera uma falta de construção da relação e, consequentemente, uma conexão frágil entre pais e filhos. Então, eu acho que os pais têm que usar o tempo, respondendo a tua pergunta, como uma forma... Eles têm que se conectar. A busca da conexão é através da fala, é através da brincadeira, é através de sentar com o seu filho na porta da casa, igual a gente fazia antigamente, há 40 anos atrás, que era alpendre, a gente sentava no alpendre, né, das casas. Mas se hoje não tem alpendre, você vai sentar lá na porta da casa, ficar olhando, né? Fala, filho, aquilo ali é uma borboleta, né? Aquilo ali é uma árvore. Você prestou atenção no céu azul? E isso que eu tô falando não é fantasia romantizada, não. Eu acho que são coisas reais e simples da vida que as pessoas deixaram de fazer. Se deixou de fazer o simples, eu acho, em muitas situações, porque fica se buscando o complexo e mega elaborado, quando às vezes, na verdade, é só atenção pequena, conversa clara, né, e momentos de observação do mundo. Você falou 2 pontos bem importantes aí, que é a questão de dar a atenção, né, de poder fazer essa conexão, que é onde a gente vai poder transmitir os valores para uma criança. E também respeitar aquele momento que a criança vive, porque também existe muito aquela questão de, mas isso aí não é importante, não faça assim, e acaba sendo muito punitivo, e acaba também descrevendo o mundo de uma maneira muito aversiva. Você quer falar? Eu queria até te perguntar, você falou punitivo, aí eu já lembrei do chinelo. Se o castigo, a punição, a gente entende, punição física daria um episódio todo, né? Mas se o castigo, colocar no cantinho para pensar, ou tirar uma coisa que a criança gosta, se isso ajuda na criação. Então, vou juntar as duas questões, né, que vocês estão colocando. Eu acho que é o seguinte. Primeira coisa, a questão do mundo aversivo, né? Eu acho que a criança tem que ter acesso ao mundo real, né? O mundo real, ele é duro em muitos momentos, né? Mas não exatamente precisa, esse acesso ao mundo real precisa ser via punição all the time, assim, né? O tempo todo. Eu acho que o acesso ao mundo real é explicando, falar, olha, filho, quando a gente age assim, acontece tal consequência, a gente tem tal resultado. Eu acho que essa descrição, né, de contexto, comportamento e consequência, ela tem que ser constante, a descrição. Em existindo essa descrição, né, muitas vezes até você consegue evitar a punição, né? Porque aí o filho já vai enxergando como funciona o mundo e as relações, né? E isso é um ponto. O outro ponto quando a gente toma uma decisão de usar uma punição, Su, é porque a gente quer uma mudança de comportamento, tá? Então, eu acho que a gente tem que entender como pais e educadores, assim, primeiro, por que aquele comportamento chegou naquele ponto? Como que eu poderia evitar? Porque, às vezes, antes da punição,
Você pode ter outras formas de construir um comportamento, de ajudar a criança a desenvolver um repertório que nem precisa da punição. Que outras formas? Além da descrição, do diálogo, a consequência positiva, né, o elogio, a validação, que é um termo muito da moda, mas que é importante, assim, que é validar o que a criança faz ou o que ela fala, que não é concordar necessariamente, mas é dizer assim, isso que você está me falando é importante, né? Eu te entendo. E depois que você valida, você pode até apontar o negativo, né? Mas a criança está inteira para ouvir sobre o negativo. Agora, a punição pura e simples, né? Se você não fizer isso, eu tiro isso. Ou você vai levar um tapa. Eu acho que ela é muito recortada, ela é perigosa, porque ela não amplia o repertório da criança. Ela muitas vezes restringe, né? A criança aprende ao que ela não pode fazer. Mas será que ela aprende o que ela pode fazer? Fica sem solução, muitas vezes, né? Então, às vezes, não é que a gente não usa da punição, em alguns casos, situações, mas eu acho que, assim, a gente tem que tentar formas alternativas, né? Que são prevenções e mais uma ampliação do que a criança faz para que você não tenha que fazer uma punição recortada, né? Que, às vezes, ensina pouco. Ela só encolhe, né? Ela restringe muito a criança. Muita gente usa a punição porque, entre aspas, ela funciona. Quando a criança apanha, ela para de fazer o que estava fazendo imediatamente. Mas é exatamente o que você disse. Restringe mais do que ensina. Não ensina nada a punição. E é o que a gente ouve muito, eu ouço muito em consultório, às vezes a pessoa fala assim, mas eu apanhei a vida inteira e não morri. Estou aqui. Dei certo na vida. Então, o meu filho não vai ter problema se apanhar. Mas a gente sabe que a vida, como a gente falou, já é punitiva e você acrescenta uma agressão. Porque vamos lembrar que bater é uma agressão física. Sim. Então, como uma agressão física, muitas vezes pode até sair do controle e virar um caso muito mais grave. E quando você coloca a ideia do limite, da regra, o limite amplia o que a criança pode fazer. É o contrário do que se imagina no popular, não é? Exato. Eu acho que, assim, essa fala que você disse do consultório é muito comum mesmo, né? Apanhei a vida inteira, sofri demais, não mata ninguém. Hoje eu tenho caráter. Hoje eu tenho caráter. Eu acho que, assim, a gente tem que ensinar, você usou um termo há pouco, valores, né? Você ensinando conceitos, valores, né? Às vezes você vai precisar muito menos da punição como um recurso. Então, eu acho que é valores, né? É ensinar, assim, o respeito, o amor, a generosidade, né? Conceitos importantes de vida que a criança aprendendo isso, ela já entende como um comportamento pode ser mais saudável. Mayra, mas eu não fui preparada para isso. Eu nem planejei filho, engravidei. Mas estou alimentando direitinho, estou colocando roupa limpinha. Depois ele aprende isso na escola, não aprende? Então, Su, algumas coisas ele aprende na escola. Né? São falas que a gente ouve sempre. Sim, eu não consigo, eu não fui preparada para pedagogia, não sei ensinar. Sim. Não tenho, às vezes, paciência, repertório também. É fácil para você que é psicólogo, né? Né? Não foi feito comigo, como é que eu vou repassar isso? Então eu deixo para a escola, quando tiver 4, 5 anos, na escolinha aprende. Acontece isso, a gente terceiriza um pouco dessa responsabilidade ou confunde, né? O que se aprende em casa, o que se aprende na escola, qual que é o papel das instituições ali na educação, né? Eu acho que os pais, às vezes, ninguém aqui está julgando, né? Os pais, até porque todos nós vivemos essa missão, é difícil mesmo, né? Eu acho que o terceirizar, ele é delicado porque não é um ou outro que faz a educação. É uma mega força-tarefa, né? E os pais, em primeira mão, têm uma responsabilidade de entender o que eles estão ensinando para os filhos. A escola ensina uma outra parte, né? A escola de dança, de inglês, uma outra parte. Com quem a criança convive, também uma outra parte. Então, assim, terceirizar não é saudável, né? Agora, construir junto, né? Ver se a escola ensina o que é compatível com o que você acredita, se a escola tem um pouco de extensão da sua casa, isso é legal. Agora, não é a escola que forma sozinha um ser humano, né? Começa no que a gente fala em casa, né? Eu acho que uma coisa que, assim,
Eu vejo muito no consultório e me preocupa quando os pais começam a discutir muito na frente dos filhos, por exemplo. Né? Falar mais alto. Isso, o quanto a criança absorve aquilo assim. Por que eles estão brigando? O que eles estão falando? Adultos brigam, né? Será que é por causa de mim? E às vezes até brigando por conta de educação mesmo, pelas divergências, né? Então, tudo isso, o que os pais conversam, né? A forma como eles se colocam interfere na educação. Então, não é a escola, né? Sim. O balé, é tudo junto, né, Su? Tô no meio do caminho da criação e tô ouvindo esse podcast. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar como mãe, como pai, né? Tenho percebido aí que tenho usado muita punição ou que tenho terceirizado muito as responsabilidades de educação. Dá tempo de mudar, Maia? Sempre dá, né? Eu acho que a gente muda todo dia, né, Su? E a cada experiência a gente aprende, a gente repensa, né? Acho que o mais bacana é a gente estar aberto para mudar, né? Eu acho que tempo sempre dá. A questão é estarmos abertos, é desejar mudança, né? Eu acho que aí, entrando um pouco trazendo Freud pra gente, né? Essa pulsão de vida e o desejo de ser diferente, ele move muita coisa. Mas daí, assim, em que aspectos eu preciso mudar? Eu acho que, primeiro, que é muito individual. Cada família tem que entender, né, o seu filho, o seu modo de pensar. Então, entender e respeitar isso. A gente está numa era de muita comparação. Isso era uma outra coisa que eu queria comentar, né? E muita pressa. Então, assim, o filho da minha amiga já nada, fala inglês, francês, vira cambalhota e dá ponta, sobe no trampolim. Tá ótimo, mas cada criança é uma criança. Tem a individualidade, né? E não exatamente porque é uma criança que faz muitas coisas, que isso está saudável. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso não é medida de saúde. Porque tem saúde emocional no meio disso. Além de 1000 habilidades, né? Então, primeiro, os pais se acalmem, né? Com a comparação, com a pressão, com a mega exigência. Segundo, os pais observem o seu desejo e abertura de mudança, né? Terceiro, os pais observem mais como se comportam, o que escolhem, né? E o que falam para os filhos. Quarto, assim, né? Observe seu tempo. Como é o seu tempo. E se você está atento ao seu filho. Se você ouve seu filho. Você entende seu filho. Porque às vezes ele está falando uma coisa que você não está entendendo. Porque você está ouvindo o teu filho a partir do que você pensa e do que você quer. Ouça o seu filho. Olhe para ele, né? E pense assim, que história você quer e consegue construir com ele. E sem diminuí-lo ou aumentá-lo. É só olhar para quem ele é, de fato, né? Eu acho que a gente tem muitas referências no mundo atual, nas mídias sociais, que são ótimas, mas que também, assim, não exatamente ali tem um modelo de tudo que é certo, tudo que é bom. Cada um tem que entender a sua história, né? Acho que o processo de criação mudou muito. Se a gente for pensar só nos últimos 100 anos, né? A gente tinha mães praticamente disponíveis em casa quase o tempo todo. Sim. Né? Ou às vezes com algum trabalho doméstico mesmo, como... enfim. E agora, não só agora, mas agora mais do que nunca, né? As mães também fora de casa. Então, a gente até tem uma tradição de responsabilizar as mães por tudo. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa indevida, a gente pergunta onde é que está sua mãe. Né? Não pergunta pelo pai. Mas agora essa mãe também não está tão disponível, porque ela também trabalha fora, assim como o pai. Né? A ponto de que essa terceirização muitas vezes é necessária, então uma babá, uma escolinha. E quando chega o momento de estar com os filhos, né, o fim de semana, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Tem até um fenômeno acontecendo assim social, que é algumas festas, alguns restaurantes, eles já estão proibindo ou desaconselhando a entrada de crianças, por exemplo, menores de 10 anos, porque se pressupõe que elas não sabem se comportar. Como é que a gente lida com isso? Né? A gente tem que lutar contra esses estabelecimentos que não querem receber a criança? Ou a gente tem que entender que contrapartida é essa, doutora?
Tá, eu acho que isso, assim, teria vários pontos de vista para se analisar esse fenômeno, tá? Mas acho que o primeiro ponto que você falou é das mães... Antes dos estabelecimentos, vou falar das mães disponíveis ou não, né? Eu acho que a disponibilidade não precisa ser como era antigamente, até porque o mundo mudou de fato, né? É importante só que ela seja genuína. Quando ela existir, que ela seja de verdade, né? Que tem esse termo, tempo de qualidade, mas eu acho que eu chamaria de outro jeito, assim, de um tempo de verdade, uma entrega genuína, um olhar para o filho, né? Que isso acho que engloba mais do que tempo de qualidade. E que as mães também cuidem de si, os pais, né? Cuidem de si, mas também estejam com os filhos. Porque também, como as pessoas trabalham muito, às vezes, o tempo que sobra, elas precisam cuidar de si. Fazer um esporte, querem sair com os amigos, tudo bem, né? Tudo bem e tem que existir o cuidado pessoal para a gente cuidar do outro. Mas também é importante que exista o tempo para os filhos. Tá? Isso é uma coisa. Agora, os estabelecimentos, eu acho que aí tem 2 pontos de vista. Pode ser que as crianças, às vezes, estejam sem limites mesmo. Então, os pais estão aqui conversando numa mesa de um restaurante ou estão no celular e não estão nem vendo o que o filho faz. Aí o filho está de ponta cabeça ali e aí isso começa a atrapalhar os estabelecimentos. Então, aí isso talvez nos revele, assim, como os pais estão lidando com os filhos nos locais. Então, aí, desse ponto de vista, o estabelecimento pode até ter sentido, né? Tem outro ponto de vista, que às vezes os estabelecimentos também querem criar ambientes e momentos só para adultos. Então, não há exatamente um problema nisso, tá? Às vezes a própria arquitetura do local não favorece, não tem um espaço para criança, não tem um ambiente para isso. Exato. Então, não exatamente é um problema. Pode ser uma questão de espaço para adultos, mas pode ser um alerta para a gente, né? E talvez aí venha a escolha de saber que vamos sair com filhos ou escolher um local apropriado para ambos, né? Não talvez o que eu quero, que não aceita meu filho, mas eu vou mesmo assim. Só para finalizar esse ponto, acho que é o eu quero, né? Eu acho que hoje é um conflito muito grande entre, assim, o que eu quero, o que eu gosto e o que é para o outro. Muito difícil esse equilíbrio. Tem gente que é só para o outro, tem gente que é só para si, né? Eu acho que a gente tem que ter aí um equilíbrio dificílimo, né? Entre o que é para mim, o que é para eu ficar bem e o que eu entrego para o outro, né? Sendo esse outro também o meu filho. Vontade de levar a doutora Mayra para casa, o WhatsApp dela e perguntar toda hora o que eu faço agora, o que está acontecendo aqui. Mas, infelizmente, estamos no final do nosso tempo. Com certeza temos muito mais a aprender com você e gostaríamos de convidar para retornar para o FAPSicast. Será uma honra recebê-la. Muito obrigada. Adorei participar e voltarei muitas vezes. Muito bom. Quero agradecer, né, também a tua participação aqui, Mayra. Deixa aberto também o pessoal que nos acompanha aí, mandar suas questões, que podem ser aí a fonte de uma próxima bate-papo aqui com a Mayra. Obrigado, Mayra. Muito Obrigada bom estar com você aqui hoje, viu, Henrique? Obrigada, gente. E se você quer ouvir mais sobre psicologia na nossa vida, não perca o próximo episódio do FAPSicast. Até lá.